Memorização. Primeira etapa. Atenção, observação e associação. Todos falam a respeito do tempo, mas ninguém faz nada a respeito. Mark Twain. Da mesma maneira, todos falam a respeito da memória, mas geralmente ninguém faz nada a respeito. Vamos encarar o problema de frente. Não há muito a fazer com relação ao tempo, mas iremos fazer bastante quanto à memória. Muitas pessoas pagariam milhões para ter uma boa memória. Na realidade, você precisará apenas seguir a orientação deste programa e despender um pouco de esforço, fazendo todos os exercícios para que seu cérebro comece realmente a corresponder. Logo após o primeiro exercício, ficará admirado ao verificar o quanto é simples treinar sua memória. Platão dizia: todo conhecimento não passa de lembrança. Cícero afirmou que a memória é o tesouro e a guardiã de todas as coisas. Você não conseguiria acompanhar este programa se não se lembrasse das 23 letras do nosso alfabeto. Sem a memória, sem essa capacidade de reter conhecimentos e fatos, seria impossível agir com base na experiência anterior. Cada momento da existência ou qualquer coisa que se fizesse teria que partir do nada, do zero. Tudo o que fazemos torna-se mais fácil graças à memória. As experiências passadas ensinam-nos o que fazer na maioria das situações que enfrentamos. O conhecimento acumulado elimina o longo caminho da tentativa e erro, ensinando o modo certo de fazer alguma coisa. Se deixasse sua memória como está hoje, sem fazer qualquer esforço para torná-la mais eficiente, ela continuaria a ajudá-lo, mal ou bem, como sempre o ajudou. Como você está interessado em melhorar sua memória, é importante lembrar que, segundo o dicionário, memória é todo e qualquer meio pelo qual uma pessoa pode recordar ou tornar disponível qualquer informação ou conhecimento que tem vontade de usar. Isso inclui qualquer expediente que possamos utilizar para que a memória não nos falhe em momentos decisivos, deixando-nos desarmados e sujeitos a diversos imprevistos desagradáveis. As antigas civilizações utilizavam-se de sistemas de memória, e é muito estranho que esses sistemas não sejam conhecidos e aplicados hoje pela maioria das pessoas. Os poucos que descobrem como treinar a memória ficam surpreendidos com a tremenda capacidade de lembrar que adquirem e também com os louvores que passam a receber de todos. Simonides, que viveu no século V a.C., declamou uma poesia em sala lotada. Após a declamação, retirou-se da mesma. Depois de algum tempo, as paredes e o teto dessa sala vieram abaixo, matando todas as pessoas. Simonides foi então chamado para dizer quem estava na sala, pois os corpos estavam irreconhecíveis. Conta-se que ele conseguiu, de onde estava sentado, dizer o nome de todas as pessoas que lá estavam, através de reconstituição mental. Alguns filósofos tentaram descobrir e classificar os tipos de correlação de acordo com os quais as impressões mentais são revividas. Depois de concluída a tarefa, eles repararam que as mesmas descobertas haviam sido feitas 2000 anos antes, pois Aristóteles já havia estudado e classificado as leis de associação, reduzindo-as para 3, a saber: contiguidade em tempo e espaço, semelhança e oposição. Augustin de Hippo afirmou a mesma coisa explicitamente. Sir William Hamilton assim se pronunciou a respeito. Pensamentos que já coexistiram na mente permanecem associados para sempre. Para Sir William, as leis acima enunciadas poderiam ser reduzidas a 2, a lei da simultaneidade e a lei da semelhança. Na lei da simultaneidade, ele incluía a sucessão imediata no tempo. Na lei da afinidade ou semelhança, todas as outras formas de associação. A afinidade de pensamentos está ligada a objetos semelhantes ou parcialmente idênticos. Quando pensamos em Alexandre, lembramos-nos de César. Uma anedota puxa outra, etc. Todas as ideias que são propriedades de uma mesma mente estão associadas direta ou indiretamente. Não fosse assim, elas seriam isoladas e inúteis. Na realidade, não existe memória fraca, não existe má memória.
Há apenas memória, treinada ou não. Quase toda memória destreinada é unilateral, ou seja, as pessoas que se lembram de nomes e rostos esquecem-se de números de telefone, e as que gravam números com facilidade não conseguem, na maioria dos casos, recordar os nomes das pessoas com quem desejam falar. Há indivíduos com memória retentiva boa, mas lenta, bem como os que se lembram das coisas com rapidez, porém são incapazes de retê-las por qualquer período de tempo. Aplicando os sistemas e métodos deste programa, você obterá uma memória rápida e retentiva para todas as coisas. A maioria das coisas que você memorizou até hoje estava associada subconscientemente a algo que já conhecia ou do qual já se recordava. Este programa vai ensiná-lo a associar tudo o que desejar conscientemente. Quando aprender a fazê-lo, terá adquirido uma memória treinada. O sistema aqui ensinado vai servir de auxílio à sua memória normal ou real. É sua memória real que faz o trabalho para você. Há uma leve diferença entre memória treinada e memória real, e à medida em que utilizar o sistema aqui apresentado, essa diferença começará a desaparecer. Este é o aspecto positivo deste sistema. Após usar o método de modo consciente por algum tempo, ele se tornará automático e você passará a utilizá-lo subconscientemente. Embora seja o resultado de profundas pesquisas, este programa vai deixar de lado a maior parte das ideias e pensamentos técnicos tais como o funcionamento do cérebro ou a maneira como a memória funciona em termos de células, curvas, etc. Ao terminar, desde que tenha realizado todos os exercícios, você poderá gabar-se de ter uma memória fantástica. Agora, sem olhar para o relógio, responda a seguinte pergunta. O número 6 de seu relógio de pulso é em algarismo arábico ou romano? Pense um pouco antes de responder. Decida sobre a resposta como se fosse realmente importante acertar. Está bem. Já decidiu qual é a resposta? Olhe agora para o relógio e confira. Respondeu corretamente? Certa ou não a resposta, você olhou o relógio para verificar. Será agora capaz de dizer qual a hora exata que marcava? Provavelmente não, mas você olhou-o não faz um segundo. Mais uma vez você viu, mas não observou. Faça essa experiência com os amigos e notará que quase todos veem sem observar. Tomamos tempo e espaço para falar sobre observação, dada a importância que ela tem para o treino da memória. Outro elemento, e mais importante ainda, é a associação. Não é possível lembrar algo que não tenha sido observado. Depois de observado, é preciso associá-lo na mente com algo que já sabemos ou de que nos lembramos. A associação no que diz respeito à memória consiste simplesmente em duas ou mais observações ligadas umas às outras. Quando conseguimos nos lembrar de algo, isso se deve ao fato de que, subconscientemente, o associamos a outro fato qualquer. Muitas vezes você viu ou ouviu algo que o fez estalar os dedos dizendo, isto me lembra... Aí você se lembrou de alguém, de algum fato ou de algum assunto. O que você viu ou ouviu não tinha relação alguma com aquilo de que se lembrou. Contudo, os dois fatos estavam associados em sua mente. Você será capaz de fazer um desenho de memória que pareça com o mapa da Inglaterra, da China, do Japão ou da Austrália? Provavelmente não. Mas se mencionássemos a Itália, você e 95% das pessoas se lembrariam da figura de uma bota. Em alguma ocasião, talvez há muitos anos, você ouviu dizer ou observou que o contorno da Itália semelha-se ao de uma bota. O fato novo, o mapa da Itália, foi associado ao fato conhecido, a bota. Vê-se, portanto, que a simples associação consciente ajuda a memorizar informações abstratas com grande facilidade, conforme o exemplo dado. Os sistemas e métodos empregados neste programa vão mostrar
como aplicar os princípios e ideias de associações conscientes para memorizar tudo: nomes, rostos, objetos, fatos, números, ideias, falas, etc. Agora preste bastante atenção. Você está dirigindo um ônibus que leva 50 pessoas. No primeiro ponto, 10 pessoas sobem e descem 17. No ponto seguinte, 5 pessoas entram e saem 10. Nas duas próximas paradas, descem 5 passageiros de cada vez, entrando 3 em uma e nenhum na outra. O motor do ônibus começa a falhar e ele para. Com a demora, alguns passageiros resolvem seguir a pé. São em número de 10. Após o concerto, o ônibus segue viagem e chega ao ponto final, onde todos os passageiros descem. Agora você vai responder a algumas perguntas sem reler o parágrafo. Temos certeza de que se lhe perguntássemos quantas pessoas desceram do ônibus no ponto final, você responderia de imediato. Portanto, uma das perguntas é a seguinte: quantas paradas fez o ônibus no total? Poucos acertam essa resposta, pois imaginavam que somente o número de passageiros era importante. Queriam saber ou lembrar-se apenas desse dado. Como não pensaram que um número de paradas fosse importante, não se preocuparam com esse detalhe. Se você está exultante porque respondeu corretamente a essas duas perguntas, cuidado, pois duvidamos que acerte a próxima. Apenas 1 ou 2 pessoas em 100 conseguem acertar. Sem tornar a ler o parágrafo, responda: qual o nome do motorista do ônibus? Tente isso com os amigos e verá que raramente alguém acerta. Memória, observação e atenção andam de mãos dadas. É impossível lembrar-se de qualquer coisa que não se observa, e é extremamente difícil observar ou lembrar de algo em que não se está interessado em memorizar. Isso leva a uma regra óbvia de memória. Se quer melhorar logo sua memória, force a si mesmo a ficar interessado, a observar qualquer coisa que deseja recordar. Que tal? Já sabe o nome do motorista? Como dissemos, poucas pessoas conseguem acertar. Na verdade, é mais um truque de observação do que de memória. Já mantivemos o suspense por muito tempo. É provável que esteja ansioso para saber a resposta. Na verdade, a resposta é seu próprio nome. Você estava dirigindo o ônibus. Se atacar qualquer problema de memória, confiante com o pensamento de que vai lembrar, certamente conseguirá. A memória é como uma peneira. Todas as vezes que você pensa, acha ou diz: tenho péssima memória, ou então, não consigo lembrar-me de nada, ou algo assim parecido, está fazendo um buraco na peneira. Por outro lado, se pensar ou disser: tenho ótima memória, ou algo assim positivo, estará vedando um desses buracos. Deve então confiar em sua memória e pensar sempre positivamente sobre ela. O método de ensino usado neste programa é chamado audiotutorial. É quase como ter ao seu lado um professor particular. Imagine que estou junto de você pessoalmente, dando-lhe todas as instruções e orientando-o o tempo todo. Quando não compreender alguma coisa ou quiser revisar qualquer parte do programa, pare e ouça outra vez. Você irá tão rápido quanto desejar e poderá repetir qualquer parte que julgar necessária. Ao longo do programa, você deverá fazer diversos exercícios e sempre que isso for necessário, eu direi: faça isso agora. Haverá então uma pausa de 5 segundos para fazê-lo. Queremos salientar aqui um ponto muito importante. Você tem ótima memória. Precisa apenas treiná-la corretamente. A única forma de consegui-lo é fazendo todos os exercícios solicitados. Portanto, siga todas as instruções e, dentro de algum tempo, estará usufruindo de uma fantástica capacidade de memorização. A partir da segunda etapa, você estará aumentando extraordinariamente sua capacidade de memorizar através de exercícios práticos. Irá notar que o resultado de cada exercício vem imediatamente após concluí-lo.
Isso quer dizer que você estará usufruindo dos benefícios do programa a partir do primeiro exercício realizado. Como estaremos trabalhando quase que exclusivamente com imagens mentais, a concentração será de grande valia para obter bons resultados. Sugerimos então que realize os exercícios sem interrupção. Isso não será difícil, pois a duração de cada um será de apenas 15 a 20 minutos. Antes de iniciar propriamente a parte prática da próxima etapa, você poderá testar como está a sua memória, realizando os testes que apresentamos a seguir. Caso não queira se submeter a eles, passe para a segunda etapa. Tão logo tenha certeza da eficiência deste programa, indique-o a seus familiares e amigos, pois a divulgação deste extraordinário material será feita única e exclusivamente por pessoas que, como você, tiveram a feliz oportunidade de conhecê-lo.